Você já parou para pensar qual é o seu talento? O UniPiaget preparou um festival de talentos que teve o objetivo de unir o curso de marketing com as habilidades dos alunos que frequentam o polo de Suzano. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o coordenador e professor do curso de marketing, jornalista Hércules Moreira. Hércules, seja muito bem-vindo aqui no Pod da Região. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Hércules, vamos falar de Festival de Talentos, que foi um sucesso. Eu tive a oportunidade de participar e acompanhar, auditório lotado. E como é que foi, como é que surgiu a ideia da criação desse festival? Qual que é o objetivo dele? Então, o festival, na verdade, surgiu na época que eu ainda era aluno, eu fiz comunicação social com habilitação em jornalismo. E aí a professora propôs que a gente realizasse um festival. Então, qual era o grande objetivo ali? Levar artistas, enfim, humoristas, pessoas que tinham algum tipo de talento para se apresentar no nosso teatro. E eu gostei da brincadeira, só que eu ainda achava que faltava alinhar melhor com as disciplinas, ficava tudo muito solto, como se fosse um evento. E aí o tempo se passou, eu trabalhei uma época em televisão e comecei a dar aula. E aí você vai trazendo algumas referências, então as minhas referências foram principalmente de televisão, por trabalhar e por ser pesquisador da área. E aí já comecei a dar aula numa outra instituição e levei a ideia para os alunos. Associei a disciplina, e tinha tudo a ver, porque a disciplina na época era recursos audiovisuais. Levei para a sala de aula e falei, gente, vamos fazer um festival de talentos aqui? Como vai ser? E aí comecei a alinhar. Então, a gente vai ter a equipe de apresentação, a gente vai ter a equipe de cobertura, a gente vai ter a equipe de produção. E comecei a alinhar junto à disciplina, até para os alunos perceberem que era um projeto sério, não era uma brincadeira, um evento, era um programa de auditório. E deu certo, porque os alunos compraram a ideia em 2012 e a gente começou assim de maneira muito despretensiosa. Só que os anos foram passando e a gente percebeu que o festival tomou assim uma forma grande que me surpreendeu e me surpreende até hoje. Então, desde 2012, nós só paramos em 2020, por causa da pandemia, isolamento social. Então, nós não tínhamos mais a possibilidade de juntar as pessoas num auditório. Só para você ter uma ideia, no auditório da outra instituição, nós tínhamos 300 lugares. A gente colocava 500 pessoas dentro do auditório. Então, realmente tomou uma forma que me surpreendeu e virou um sucesso. Aí veio a pandemia, parou, eu saí da outra instituição. E desde o início desse ano, 2023, eu estou no UniPiaget, em Suzano, sou professor e coordenador do curso de marketing e levei a ideia para os alunos. E o mais legal é que assim, eles compraram, ok, vamos fazer. E o mais legal, o festival não vale nota, ele vale experiência. Tudo que os alunos fazem no festival é justamente para que eles coloquem em prática o que eles aprendem em sala de aula. Então, por exemplo, lá no curso de marketing eles têm aulas de oratória. Os apresentadores são os alunos. São os próprios alunos. Eu ajudo ali também no início, no final, mas a ideia é que as atrações, claro, o protagonismo seja dos alunos. E além disso, como é um curso de marketing, a gente fala muito de estratégias de divulgação, enfim, como divulgar no Instagram, como divulgar em outras redes sociais, o que fazer para a gente encantar ou persuadir, no bom sentido da palavra, o nosso público-alvo, que lá no caso são jovens e adultos. O que a gente faz? Quais são as estratégias que a gente utiliza nas redes sociais? Então eles aprendem tudo isso em sala de aula. E o festival, é o que eu digo, é um grande laboratório, porque eles colocam em prática as coisas que eles aprendem em sala de aula, comigo e, claro, com os outros professores, as professoras do curso. E o mais interessante é que lá vocês, na plateia, havia alunos que não eram só do curso de marketing, outros cursos tiveram oportunidade, e lá, de fato, havia muitos talentos aí de professores, de alunos, enfim, que tiveram a oportunidade de se apresentar e colocar para fora essas habilidades, Eu costumo dizer que o festival, ele une informação e entretenimento, mas o festival ele é um grande projeto de integração. Porque como você mesma percebeu no nosso auditório, não tem só alunos do curso de marketing. Tinha alunos do curso de direito, tinha alunos do curso de fisioterapia, enfermagem, nutrição. O time da nutrição estava em peso lá. Então, ele consegue integrar as pessoas. E fora que tinha muitos familiares dos alunos também, que vieram, inclusive, ver os seus filhos, os seus amigos, enfim, os seus irmãos ali, colocando em prática aquelas habilidades que eles aprenderam em sala de aula. Então o festival ele também promove essa integração. Então ele tem esse formato de programa de auditório, então tem lá a plateia, tem que estar animada, mas por trás desse conceito a gente desenvolve várias competências e habilidades ali nos alunos.
Agora, Hércules, falando um pouquinho também sobre colocar em prática o marketing, esse marketing que tanto passou por transformação e passa ainda por transformação nos últimos anos, né? Como que isso tem sido trabalhado também com os alunos dentro de uma perspectiva agora da prática, né? De colocar isso no dia a dia. Como que você tem percebido essas mudanças e o que mais você acha que é o ponto principal de ter mudado a forma de se fazer marketing? Olha, eu acho que, assim, primeira coisa que a gente tenta muito fazer no curso é fazer o aluno entender para que serve o marketing. A gente precisa gerar valor para as coisas, para as empresas, para as marcas, etc. Precisa gerar valor. Só que esse valor não é o valor monetário. É que as pessoas enxerguem a importância daquele produto, daquele serviço. Porque o aluno, às vezes, se matricula no curso de marketing achando que ele vai aprender a postar no Instagram. Ele vai aprender a ter mais seguidores, né? E hoje em dia as pessoas, inclusive, até compram seguidores, o que é errado, não é o correto. Então, no nosso curso, a gente tenta resgatar um pouquinho esse objetivo do marketing, que é gerar valor. Enfim, aí os alunos têm várias disciplinas, né? Então, por exemplo, estratégias de marketing em mídias sociais, e aí eles conseguem entender o conceito dessas disciplinas. Que fazer marketing não é um post no Instagram, é muito mais do que isso, muito mais. E eu venho notando que antes da pandemia nós tínhamos um mercado para marketing e depois da pandemia nós temos um outro mercado. Eu costumo dizer, eu até brinco, eu falo, eu vou registrar essa frase, que ninguém falou essa frase é minha. Que durante a pandemia os profissionais de saúde cuidaram da saúde das pessoas. Já os profissionais de marketing cuidaram da saúde das empresas. Então, muitas empresas não faliram e muitas empresas continuaram, até melhoraram aí a sua posição no mercado, graças aos profissionais de marketing e comunicação. E a rapidez de novas estratégias, né? Então, que foram colocadas em prática enquanto a gente vivia um caos mundial. Em tempo recorde, porque a gente também naquele momento estava aprendendo algumas coisas. A inteligência artificial tá aí, né? Mas a gente já tinha outras ferramentas aí que a gente não utilizava. E a gente precisou aprender a utilizar. Quer ver uma coisa básica? Nós não fazíamos reuniões via Google Meet, por exemplo, via Teams, Zoom, etc. Tinha as ferramentas, mas a gente não utilizava. Então a gente teve que aprender a utilizar. E podem parar para pensar, né? Assim, essas habilidades que a gente conseguiu aprender ali durante esse processo de pandemia global acabou salvando muito algumas empresas, né? Então foi graças a essa revolução, foi graças a na verdade, esse movimento que infelizmente custou aí muitas questões, aí tem muitas questões envolvidas, mas foi por causa disso que a nossa profissão acabou se valorizando mais. As pessoas começaram a enxergar valor no profissional de marketing, que é o profissional que, teoricamente, faz as pessoas enxergarem o valor em produtos e serviços. Então, para a área, né, esse período de isolamento acabou sendo um ponto positivo, né? A gente, claro, que não fica vangloriando isso, porque a gente sabe o período difícil que nós passamos, todas as pessoas que nós perdemos. Mas do ponto de vista mercadológico, melhorou. Vou te dar só um exemplo de como a nossa área hoje está muito mais valorizada. Eu tenho alunos do curso de marketing, né, por exemplo, que eles estão conseguindo estágio hoje ganhando R$1.900, R$2.000. Estágio. Então é uma área que se valorizou. E muitos deles, o mais interessante, home office, que é uma outra modalidade, né, um outro formato que também ganhou muita força depois da pandemia, porque as pessoas perceberam que não precisa você estar presencial para fazer algum tipo de trabalho. É importante, tá? Eu gosto muito disso. Tanto que o nosso curso no UniPiaget é 100% presencial. Mas a gente sabe da importância que, assim, enfim, de facilitar a vida mesmo dos profissionais. Você já parou para pensar quanto tempo você perde no transporte público para chegar no seu local de trabalho? E às vezes você não ia conseguir aquele profissional por conta da distância, não né? Ia. Agora, uma coisa também importante que a gente está falando, né? Nós somos colegas, jornalistas. Sim. E quando a gente se formou e o que a gente aprendeu era que jornalista é jornalista, marqueteiro é marqueteiro, publicitário é publicitário. E agora não, também dentro dessa perspectiva é um profissional só com também várias atribuições, né? Isso também é importante que a gente também destaque, né? Sim, eu falo isso muito para os meus alunos, a gente tem que ser profissional polivalente, é multitarefa. Só que a gente tem só que ter um certo cuidado para esse multitarefa não ser, enfim, confundido com faz tudo de qualquer jeito, tem que fazer com qualidade. Mas sem dúvida nenhuma, a gente tem um bom profissional de marketing, tem que pensar na estratégia, né? Tem que saber escrever. Aliás, escrever é o fundamental. Você é jornalista, você sabe bem, né, da importância disso.
Quem sabe falar bem e escreve bem, já tem a faca e o queijo na mão. É verdade. Para qualquer profissão. Então, assim, além de outras, né? Além de conversar com as pessoas, ampliar teu network. Então, acabou se fundindo aí, né? Todas essas habilidades que, teoricamente, estavam na casinha do marketing, na casinha da publicidade e na casinha do jornalismo. Então, quanto mais multitarefa você for, com qualidade, melhor. Porque você vai abrir as portas aí do mercado, né? As empresas não querem pessoas engessadas. As empresas querem pessoas, assim, flexíveis, né? Então, por isso que eu sempre falo, estudem, né? Leiam bastante, porque quanto mais conhecimento, melhor. É verdade. E agora tem uma... Não é que uma onda, né? Mas existe a utilização muito popular agora da inteligência artificial para quem trabalha nesse universo. Qual que é a sua opinião em relação à utilização disso no trabalho, enfim, até no criativo, né? Quanto isso tem impactado e como é uma utilização, vamos dizer assim, saudável? Olha, Sandra, é o que eu costumo dizer para as pessoas mais próximas e para os meus alunos. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. A gente tem que olhar as coisas sempre de maneira assim, muito estratégica, né? Qual é o lado bom? A facilidade, né? A gestão do tempo. Isso ajuda muito. Então não é errado você utilizar um chat GPT. Não é errado. Ou outras, né, ferramentas de inteligência artificial. Mas só tomar cuidado para você não ficar dependente dessa ferramenta. Porque assim, pensa comigo, se a gente tem ferramentas, se elas estão sendo criadas, é porque existe uma demanda, existe uma necessidade. Então a gente pode utilizar. O problema é quando as pessoas ficam dependentes delas. Vou dar um exemplo. Você está lá fazendo um post lá no Instagram, você é um profissional de marketing, você precisa desenvolver uma legenda estratégica ali para chamar a atenção das pessoas, vai para o chat GPT e continua indo, e fica dependendo disso. Aí um dia você vai para um processo seletivo numa empresa e eles pedem para você criar uma legenda na hora. O que você vai fazer? Então é o que eu falo até para os meus alunos. Podem utilizar com moderação, mas com estratégia. E não dependa da inteligência artificial. E aí tem o lado ruim, que é esse lado da dependência, né? Porque isso realmente, se as pessoas não souberem como desenvolver isso, elas acabam viciando e se tornando dependente dessa inteligência artificial. E vem muitos erros. A gente usa, eu já usei o chat GPT, por exemplo, e vem muitos erros. Então, até mesmo para conduzir a ferramenta, a gente tem que ter um profissional especializado. As empresas não vão contratar apenas... Isso elas podem até contratar. Mas quando elas perceberem que está vindo muito erro, hoje em dia a internet, né, é muito democrática. As pessoas estão... A gente não sabe quem está do outro lado. Né? Não só a internet, qualquer, enfim, canal de comunicação. Então a pessoa vai ler e ela vai responder. Vai falar, pô, e esse texto aqui, essa falha? Tenho notado, inclusive, isso em grandes portais de notícias, né? Esses mais tradicionais. As pessoas leem e falam assim, o jornalista ou o profissional aqui... Olha esse título, eu já vi. Olha esse título, exatamente. Olha, deu a entender outra coisa. Isso daí, gente, assim, vou explicar pra vocês o que é. É aquela famosa pesquisa numa inteligência artificial qualquer e posta sem revisão. Então você pode pesquisar, não tem problema, desde que você não seja dependente, né? Mas faça pelo menos uma revisão. Por isso que é importante ter um profissional de marketing, um jornalista, um publicitário, um profissional de comunicação do lado de cá para operar a ferramenta. Né? O chat GPT é como se fosse, sei lá, um bisturi pro médico. Sim. Entende? Então assim, ele não vai fazer sozinho, vai precisar de um especialista para utilizar. É a mesma coisa pra gente que é da área da comunicação e do marketing. E a coisa dá pra gente entender um pouquinho e tentar arriscar para onde tá indo esse caminho aí de marketing, de publicidade, desse profissional, do ponto de vista desse profissional, para onde que o mercado deve direcionar ele? Eu acho que é o caminho da pesquisa e do conhecimento. Então, quanto mais a gente tiver conhecimento, quanto mais a gente fizer pesquisa, a gente vai descobrir novas coisas, que vão aparecer muitas coisas aí. Só que eu sinto isso como um profissional e isso é um achismo, tá? Não tenho algo para provar aqui, uma pesquisa científica para provar. Eu acho que assim, muita coisa também vai desaparecendo com o tempo, né? Você já parou para pensar que essa geração é uma geração muito... até a geração tecnológica, às vezes é muito superficial, assim. Surge algo, é muito sabe a modinha? Desculpa o termo, mas os jovens na faculdade utilizam muito esse termo. Isso é modinha. E é verdade. Olha quantas redes sociais surgiram aí nos últimos tempos e que não saíram, né? Então tiveram um boom e depois simplesmente... adormeceram. A última agora, o próprio Instagram que lançou, né, que é o Threads. Cadê o Threads? Não. E no início teve aquele boom, né? Então, assim, eu vejo, né, que na verdade, assim, o ideal.
a gente continuar pesquisando, continuar entendendo um pouquinho sobre tudo, mas entender que as coisas vão vir e elas vão sumir. E algumas coisas vão ficar. Mas é importante a gente estar aqui pronto, por isso que é tão importante estudar, fazer uma graduação, se especializar numa pós-graduação. Para quê? Para você saber como conduzir tudo isso, porque é muita coisa junto. Porque você tem que estar de olho no comportamento do seu público, sem dúvida, né? E aí você vai tentar fazer essa ponte entre a empresa, se caso seja, né? Você seja um profissional da iniciativa privada, a ponte da empresa. Sim. E o comportamento desse consumidor, porque muda. E a depender da faixa etária, a depender da localidade, também muda o modo de tudo, né? O nosso trabalho é sempre esse. Entender primeiro, qual é o nosso target, qual é o nosso público-alvo. Como que ele se comporta? Quais são os seus hábitos? Quais são suas preferências? Eu costumo dizer até assim, durante as aulas, que a disciplina de pesquisa é uma das disciplinas mais importantes dentro de um curso, numa faculdade. Lá nós encaixamos pesquisa, porque a gente acha essencial, né? Então, assim, por quê? Porque a gente precisa entender como o outro pensa, como o outro se comporta, pra gente chegar o mais próximo possível da necessidade dele. E um bom profissional de marketing precisa entender de necessidades. Porque no dia que ele começar a não entender... muitas campanhas são colocadas, né? Muitas estratégias são pensadas por alguns profissionais de marketing, são colocadas em prática, e o resultado às vezes é ruim, é zero, não tem visibilidade, não tem repercussão, não viraliza, que é um termo que está na moda. Por que será? Não teve pesquisa. Então, quando você não entende a necessidade do outro, você faz qualquer coisa achando que vai ser um sucesso. O achismo nunca leva as pessoas a lugar algum. Então tem que fazer pesquisa sim, tem que fazer focus group sim, né? Tem que conversar com as pessoas, tem que fazer lá a observação, sei lá, você tá lá no supermercado, você quer colocar alguns produtos numa gôndola específica, né? Essa daqui vai vender mais. Começa a observar, né? Aliás, isso é uma estratégia que o supermercado coloca em prática. Eu posso dar esse exemplo? Pode, claro, né? O supermercado coloca em prática. Nós temos aquela zona de visualização, que teoricamente são aquelas gôndolas, as prateleiras, né? Do meio. E aí você pode perceber que os produtos, talvez mais famosos e mais caros, ficam na gôndola do meio. Né? Eles aqueles que estão. Agora, inclusive os produtos também que estão próximos do vencimento. Por quê? Qual é a estratégia lá do profissional de marketing que atua naquele supermercado? Vender logo e vender mais. O que tá para vencer e as marcas mais caras. Mas para você que vai ao supermercado, comece a ficar lá agachado e dá uma olhadinha ali na parte de baixo para você ver. Você vai encontrar produtos, que é o mesmo produto, com uma data de validade muito maior, né? Às vezes até com uma qualidade maior. Então, são essas estratégias que, claro, a gente não fala todas porque a gente ensina isso lá, né? Mas que as pessoas podem também se ligar um pouco, né, nessas questões. E tudo isso faz parte do nosso trabalho, tudo isso faz parte do trabalho. Então, o supermercado, ele tem inúmeras estratégias, né? Aquele caminho final, né? Enfim, que eu esqueci o nome agora, mas quando você vai no caixa rápido, você vai perceber que você vai passar por um caminho que tá cheio de opções. Um corredor, praticamente. Aquele é um gatilho mental. Pra quê? Qual dessas é a minha necessidade? Liquidação, promoção, gatilho mental de escassez. As pessoas não querem perder, as pessoas querem ganhar. Então, se você aproveita uma promoção, eu tenho que aproveitar hoje, que vai acabar. Já viram esses E eu saí ganhando. E eu saí ganhando. Faz parte do princípio do egoísmo, né? Dentro de psicologia da comunicação e marketing, a gente estuda isso, e os alunos estudam isso. Então, são algumas das estratégias que nós, que somos profissionais dessa área, acabamos colocando em prática, né? Tá certo. Hércules, eu agradeço muito por esse bate-papo, que foi super esclarecedor. A gente saiu do Festival de Talentos, foi falar de marketing também, que é uma coisa que a gente gosta de debater bastante, que é a comunicação. Obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado, eu que agradeço e convido vocês, né, para conhecer o meu trabalho por meio do LinkedIn, mas também conhecer o nosso curso de marketing lá no UniPiaget e também futuramente a nossa pós-graduação também no UniPiaget. Tá certo. Tá bom? Hércules, obrigado pela sua participação. Obrigado. Você que nos acompanhou nesse podcast, a gente falou sobre o Festival de Talentos que foi realizado pelo UniPiaget e tem como idealizador o professor Hércules Moreira, e a gente aproveitou para falar um pouquinho de marketing, tendência, inteligência artificial e os rumos da publicidade aqui no nosso país. Para você que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção e também por estar nos prestigiando mais uma vez nesse podcast. Portal da Região, a notícia que você precisa.